Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Você está feliz com Jesus? Você está muito feliz com Jesus nessa noite? É impossível estarmos na presença de Deus e estarmos tristes. A Bíblia diz que na presença do Senhor há fartura de alegria. Então, ainda que as notícias não sejam boas, Deus está no controle de tudo. Queria convidar os irmãos a se colocarem de pé. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 3. Versos 28 ao 30. Está projetado aí. Diz assim a palavra do Senhor. E falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo. Porquanto não há outro Deus que possa livrar como esse. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Vamos orar? Nessa oração eu queria pedir aos irmãos. Eu acabei de receber uma mensagem aqui, estava mostrando ali para o evangelista Antônio, para o pastor Bruno. Quando nós morávamos lá em Bataguaçu, um pastor nosso da congregação, foi nosso pastor por quase 7 anos. E a sua esposa, ela descobriu que estava com câncer, estava internado. Conversei com ele agora, acho que quarta-feira, ou foi quinta. E ele estava lá com ela, disse que estava tudo bem, estava esperando o resultado da biópsia. E agora o genro dele, um filho na fé que a gente tem lá, mandou mensagem para mim, que foi a esposa dele, a filha do pastor. Eu vou ler para os irmãos e a gente vai fazer um clamor. O nome dela é irmã Rosângela. Ele mandou dizendo que a sogra dele tem poucos dias de vida, segundo os médicos. O câncer está no osso, no fígado, e ela não tem mais pulmão para respirar. Não dá mais para entubar e nem para fazer quimioterapia. E ela, o médico deu a opção e ela disse que preferia passar os seus últimos dias em casa, e o médico permitiu que quarta-feira ela está tendo alta. Mas a Bíblia diz, lá em João capítulo 11, que Lázaro estava 4 dias morto e enterrado. Foi lido aqui pela criança, por Lívia, porque para Deus nada é impossível. Então vamos fazer uma oração e apresente a irmã Rosângela, esposa do pastor Marcelo. Oremos. Pai eterno, Deus santo, Deus de amor, nesse momento, Deus, estamos aqui, Senhor, reunidos na Tua presença, Pai. Foi lido, meu Deus, externado aqui nesta noite, que para Ti todas as coisas são possíveis, e que para Ti, meu Pai, nada é impossível, Deus. Te apresentamos, Deus, neste momento, a Tua serva, a irmã Rosângela, Senhor, na Tua presença, Pai. Deus, os médicos já desenganaram, os médicos, Senhor, diz que não tem mais jeito, mas a última palavra, ela vem do Senhor, Pai. Deus, nós te pedimos, Pai, e colocamos a Tua serva nas Tuas mãos, para que o Senhor, meu Deus, visite ela agora, Senhor. Pai eterno, e se assim for da Tua vontade, Deus, restaura a saúde da Tua filha, Senhor, e dá vitória. Assim nós oramos, crendo na vitória, em nome de Jesus.
Amém. Tome seu assento. Glória a Deus. Quando o pastor ligou para a gente estar ministrando hoje, eu estava orando e pedindo uma palavra a Deus e me deparei com esse texto. Dos 3 amigos de Daniel. Quem não conhece a história de Daniel, capítulo 3, quando o rei decide então levantar aquela estátua e obriga que todos o adorem. É bem verdade que quando Daniel ele foi levado cativo para a Babilônia, Daniel, os seus 3 amigos e quem sabe muitos outros, a Bíblia diz que ele propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Daniel estava mostrando para o povo da sua época e para nós, igreja da atualidade, que é possível sim viver em um mundo corrupto, onde a Bíblia que jaz do maligno sob o domínio dele, mas continuarmos santos, verdadeiros e fiéis a Deus. Nós ouvimos hoje aqui na escolinha dominical uma aula tremenda, abençoada pelo pastor Bruno, aonde ele falou justamente sobre isso, sobre a influência do mundo. Não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. João, lá no seu evangelho, no capítulo 16 e o verso 20, fazendo um paralelo, diz assim: em verdade vos digo, que vocês irão chorar e se lamentar. E a Bíblia diz, e o mundo se alegrará com isso. O mundo se alegra com a nossa tristeza, com a nossa derrota. O mundo se alegra quando nós estamos tristes, e a Bíblia diz, mas ele se alegrará. Só que Jesus nos dá uma palavra de ânimo, dizendo, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Embora o mundo, irmãos, tenha imposto sobre você cargas que às vezes você diz, não consigo carregar. Saiba de uma coisa, a tua tristeza vai se converter em alegria. Não ceda, não retroceda para este mundo corrupto e mau. Daniel, ele propôs juntamente com seus amigos, não vamos nos contaminar. Eles estavam em terras alheias, totalmente diferente da sua cultura, mas eles decidiram permanecer firmes, servindo a Deus. No capítulo 3 que nós lemos aqui, a partir do verso de número 1 a seguir, os irmãos conhecem a história. O rei Nabucodonosor, ele fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a sua largura era de 6 côvados, equivalente a 20 metros de altura, ou quase 30, e quase 3 metros de largura. Então o verso 2 diz assim, então o rei mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governantes, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais da província, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governantes, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais da província à consagração da estátua que o rei tinha levantado. E estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o verso 4 me chama a atenção, que diz assim, e um arauto apregoava em alta voz. Repita comigo, um arauto. Arauto, meus irmãos, Deus nos chamou para sermos arautos de Cristo. Deus nos chamou, pastor Fábio, para fazermos a diferença em meio a este mundo mau, perverso e corrupto. Deus nos chamou para sermos arautos dele, pregar a palavra, a tempo, a fora de tempo, quer queiram, quer não queiram. Observe que o mundo tem os seus arautos, evangelista Antônio, para pregar as suas palavras, suas heresias, para impor as suas regras. O mundo tem aqueles que clamam e tentam persuadir a igreja, os seus servos, para poderem ouvir e acreditar e servir aquilo que não existe. E o arauto apregoava em alta voz. Observe que esse arauto, ele não pregava baixo, ele pregava alto. E hoje muitas vezes nós nos envergonhamos de erguer a nossa voz e dizer que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo, e que Jesus breve vai voltar e buscar a sua igreja para morar no céu.
que nos envergonhamos disso, enquanto o mundo lá fora não se envergonha. Enquanto o mundo lá fora, eles não têm vergonha, eles abrem a sua voz e começam a pregoar tudo aquilo que vai contra a palavra do Senhor. Tudo. E este arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, povos e nações e línguas, quando ouvires o som da buzina, da flauta, da harpa, do sambuca, do saltério, da guitarra de foles e de toda espécie de música, prostrai-vos e adorai a imagem que Nabucodonosor levantou. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado na fornalha de fogo ardente. Ele apregoou e trouxe um juízo àquela nação, àquele povo. Vocês têm duas opções: ou adoram a imagem, ou vão para a fornalha. O mundo está aí, impondo regras, leis, costumes, que não condiz com a nossa fé, e nos ameaçam dizendo que se nós não cumprirmos e não fizermos conforme, sofreremos retaliação. Foi falado aqui hoje quantos missionários estão sendo perseguidos e mortos mundo afora, países afora aí. Para mim, uma das histórias de maior perseguição aconteceu cerca do ano 64 da era cristã, quando o imperador romano chamado Nero, um déspota, um tirano, um homem mau, a história diz que tinha algumas partes de Roma que ele simplesmente não gostava, e ele queria embelezar aquele lugar. E ele teve uma ideia demoníaca. Ele toca fogo na cidade, ele se disfarça, ele sobe para um lugar alto, começa a tocar a sua harpa enquanto a cidade ardia em chamas. E por incrível que pareça, aqueles bairros que não foram atacados, que não sofreram com as chamas, irmão Ari, era habitado por judeus convertidos ao cristianismo. Até isso Deus guardou. Até nisso Deus estava guardando. Mas Nero aproveitou a oportunidade, o ensejo, e disse: foi eles, a culpa é deles. Uma das maiores perseguições religiosas que já houve na história do cristianismo. Começou então a matança. Começaram a construir cruzes de todo tamanho e começaram a pregar os crentes naquelas cruzes. A história diz que durante a noite as ruas e praças eram iluminadas pelos corpos que eram queimados naquelas cruzes. A história diz que a matança foi tão grande que faltou madeira para confeccionar a cruz. E eu lhe pergunto: a igreja parou? A igreja retrocedeu? A igreja avançou. Não, irmão. E quanto mais eles perseguem, mais a igreja cresce. Quanto mais persegue o crente, mais o crente cresce. Quanto mais nos perseguir, mais nós iremos crescer na presença dele. Não se atemorize, não pare, não retroceda, não olhe para o problema, não olhe para a dificuldade. Mas eles estão dizendo que se eu não adorar eu vou morrer, meu querido. Foi pregado aqui hoje, Filipenses capítulo 1, versículo 21, salvo engano. Paulo disse: porque para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Paulo estava dizendo: se eu viver é Cristo na minha vida, dirigindo meus passos, eu pregando a palavra, eu anunciando que Ele cura. Mas se eu morrer, tem uma coroa me esperando no céu. Tem uma coroa me esperando no céu. Foi falado aqui pelo evangelista Antônio durante a escola dominical que Jesus já voltou e está voltando para muitos. O sistema não pôde roubar a fé desses crentes. Enquanto o mundo estiver vivendo, ou for viver esta tão grande tribulação, sabe onde é que a igreja vai estar? No céu, gozando das bodas do Cordeiro. O mundo vai estar sobre o domínio do anticristo, do falso profeta. Os que ficarem serão perseguidos, mortos, trucidados, mas a igreja vai estar no céu. Por isso que vale a pena servir a Jesus.
Por isso que vale a pena sofrer por causa da palavra, por causa de Cristo. Por isso que vale a pena, irmãos, nós estarmos aqui pregando e anunciando a sua boa palavra. Doa quem doer, deixa perseguir, deixa matar, deixa se levantar. Tem um céu esperando por mim e por você. Não podemos temer a morte, meu querido. Uma vez durante a pandemia, um pastor muito sábio, ele disse bem assim: a morte, a pandemia é uma carruagem que nos leva até a presença de Deus. Aleluia. E o arauto pregava em alta voz e ordenava: quando vocês ouvirem a banda tocar, tem que se prostrar e adorar. Mas se caso vocês não quiserem, tem uma sentença esperando por vocês. Tem uma fornalha de fogo ardente para todos aqueles que se negarem. O verso 8 diz assim: por isso no mesmo instante chegou perto alguns caldeus. Repita comigo: caldeus. E acusaram alguns judeus. A palavra caldeus aqui significa quebradores de torrões. Eu vou pegar um gancho aqui naquilo que o pastor Bruno pregou sexta-feira lá no Jardim Guararapes. Lá está em festividade, o tema é o barro na mão do oleiro. Nós somos barro, e deste barro o Senhor nos fez um vaso. Cadê os vasos de honra do Senhor? Esses homens aqui são especialistas em quebrar vasos. Esses homens aqui, eles se levantaram para quebrar estes vasos, para acusar, para mentir, para caluniar, para poder destruir. E o rei, meu querido, se enfureceu com aquilo ali, porque ele disse para o rei, disse assim: olha, rei, tu levantaste um decreto e tem uma lei que diz que todos aqueles, quando ouvir a banda tocar, tem que se prostrar e adorar a imagem. Mas tem um negócio, tem uns 3 camaradas crentes que o Senhor constituiu no teu reino, que não estão fazendo caso de ti. Não se prostram quando escuta a banda tocar. E eu quero ser bem rápido. O verso 12, olha o que é que ele diz: alguns judeus dos quais tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidinego, esses homens, ó reis, não fazem caso de ti, nem a teus deuses eles servem, e nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. E falou Nabucodonosor e disse para esses homens: é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abidinego, que vocês não servem aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu levantei? É de propósito. Deus nos chamou para adorar a Ele, somente a Ele. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus te chamou para você ser um adorador, mas é adorador do Senhor. Não é para adorar o mundo e as coisas que estão no mundo, não. Deus te chamou para você adorar a Ele, somente a Ele. É de propósito que vocês não adoram? É de propósito. O único santo aqui é Jesus. Não é santo A, santo B, nem santo C, não. O santo aqui é Cristo. O santo aqui se chama Jesus Cristo de Nazaré, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e está à destra do Pai. E a Bíblia diz que é o único mediador entre Deus e o homem, é Jesus Cristo. Então nós estamos aqui por Ele, para Ele, e sempre estaremos aqui por Ele. E o verso de número 15, eu queria dividir ele em algumas partes, aqui nós temos tempo. Olha o que o rei diz para ele: agora pois, estáis pronto, para quando ouvires o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrares e adorares a imagem que eu fiz, porque bom é. O que é que eu aprendo aqui? Primeiro ponto aqui é que este rei, ele tenta intimidar os homens de Deus. Não deixe o mundo te intimidar. Não deixe aqueles que te perseguem te intimidar.
Eles vão querer te intimidar de qualquer jeito. Não se intimide, não se atemorize. Não olhe para o teu inimigo assim, olhe para o teu inimigo assim. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que maior é o que está conosco. Maior é o que está conosco do que o que está lá fora. Maior é aquele que luta a nossa luta. Então aqui o rei, representando o inimigo, o mundo lá fora, ele tenta nos intimidar. Ele tenta nos fazer recuar e pensar: peraí, eu tenho que ceder aqui. Pelo menos nisso aqui eu vou ceder, depois eu peço perdão a Deus. Não, meu querido. Segunda coisa: mas se vocês não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Segundo ponto que eu aprendo aqui: ameaça. Se vocês não adorar, primeiro ele intimida, depois ele ameaça. Quando o inimigo se levanta contra a gente, ele nos intimida, ele vê que a gente não arreda o pé, aí ele baixa o nível, ele tenta nos ameaçar, para nos fazer parar, para nos fazer desistir deste caminho, para nos tirar do caminho da verdade chamado Jesus, para te tirar da igreja, para que você não venha a um culto como esse e escute esta palavra, os louvores que aqui foram entoados a Deus. Não tema essas ameaças, meu irmão. Olha o que é que aqueles homens responderam. E responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder este negócio. Sabe o que eu aprendo aqui, pastor Bruno? Não revide com o teu inimigo. Não baixe o nível com ele. Entrega na mão de Deus. Deixa Deus trabalhar, confia nele. Não vamos te responder, nem precisamos te responder. Mas saiba de uma coisa: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, Ele pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo que mesmo assim não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Sabe o que ele estava dizendo? Se Deus me livrar, eu vou continuar adorando a Ele. Mas se Ele não me livrar, a minha adoração vai continuar sendo a Ele. Se Deus te der, adore. Se Ele não te der, adore do mesmo jeito. Se Deus fizer na tua vida, adore. Mas se Deus não quiser fazer, continue adorando a Ele. Se Deus quiser te livrar desta prova, desta tormenta, Ele te livra. Mas faça como esses 3 jovens. Se Ele não nos livrar da tua mão, não iremos nos prostrar, não iremos nos render, não iremos servir a este mundo, a esse sistema mau. Não iremos. Nós continuaremos fiéis ao Senhor neste propósito. Não arrede o pé, não pare, não desista, meu irmão. Ainda estamos vivendo um período muito bom aqui no Brasil. O pastor falou aqui que vai piorar. E vai piorar, a perseguição vai ser maior. A tendência é isso, para que se cumpra a palavra. E se não se cumprir, se não tiver isso, não se cumpre a palavra. Então tem que piorar. E sabe o que isso me ensina? É que só vão ficar os verdadeiros. Por isso que lá em Lucas, em João capítulo 4, depois, a partir do verso 21, ele diz: o Senhor está à busca dos verdadeiros adoradores. É só dos verdadeiros. Ele diz: daquele que adora o Pai em espírito e em verdade. Não é aquele que adora da boca para fora. Não é aquele que muitas vezes está na igreja, fala em língua, pula, mas é da boca para fora. Não, é os verdadeiros. É aquele que abre a boca e diz glória a Deus, aleluia. Então Nabucodonosor, verso 19, se encheu de furor e mudou logo o seu aspecto, o aspecto do seu semblante contra esses 3 jovens, e ordenou
que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais, conforme o costume. O verso 22 diz: e porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam os 3 jovens. Deixa eu te falar uma coisa. O fogo que arde aqui dentro é mais quente. O fogo que arde aí dentro de você, meu irmão, minha irmã, é mais quente do que esta fornalha. O rei achou isso assim: agora eu pego eles, eu vou mandar aquecer 7 vezes mais, eles não vão aguentar, vão desistir. Ei, eles não sabiam que o fogo do Espírito, o fogo do Senhor, que estava dentro daqueles 3 jovens, era mais quente que o fogo daquela fornalha. E o primeiro milagre está aqui: os homens que haviam amarrados e conduzidos ele até a boca da fornalha morreram por causa do calor, mas os 3 jovens caíram vivos e atados. E eu já estou caminhando para o final. Então Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Olha para teu irmão e diga assim para ele: aquele que te persegue, quando vê um milagre acontecer na tua vida, vai se espantar a ponto de ficar de pé para contemplar aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Você crê nessa palavra? Levanta a mão e dá glória. O rei se espantou e falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens amarrados? Responderam: é verdade, ó rei. E respondeu ele então dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos passeando por dentro do fogo. Aleluia! Tem fogo aí? Tem fogo aí? Tem fogo aí, meu irmão? Tem fogo aí? O fogo que está ardendo na tua vida é mais quente do que o fogo que está ardendo na fornalha lá fora. O rei disse: eu estou vendo 4 homens, mas nós jogamos 3, mas tem 4. Sabe o que é isso? Jesus sempre esteve ao seu lado. Você é quem nunca prestou atenção. Jesus sempre esteve ao nosso lado, nos orientando, nos guiando, nos protegendo. Mas muitas vezes, meus irmãos, por causa da dificuldade, da tormenta, da luta, muitas vezes, evangelista Antônio, isso tem ofuscado. Não conseguimos enxergar, irmão Flávio, a presença divina de Jesus ao nosso lado. Mas quando aqueles 3 homens caíram atados, amarrados, dentro daquela fornalha, a província inteira presenciando, dizendo: aí ó, não quiseram ceder. E o rei, quem sabe, encheu o peito e disse assim: comigo é assim. Escreveu, não leu, o chicote estralou. Mas mal sabia ele que o 4º homem já estava lá dentro da fornalha esperando. Quando o teu inimigo achar que é o teu fim, que é a tua derrota, o 4º homem vai estar lá te esperando no meio da tormenta. O 4º homem vai chegar lá no meio da tempestade, ele vai estar lá te esperando. O 4º homem vai chegar lá no meio da tua dificuldade, aonde você vai dizer assim: acabou para mim, não tem mais jeito. Mas o 4º homem vai chegar lá e vai tocar no teu ombro e vai dizer: fica tranquilo, cheguei na tua vida, vou lutar a tua luta. Como ele fez com Josafá. Josafá olhou para aquela grande multidão e reconheceu que não tinha poder para poder lutar. E o que foi que ele fez? Ele orou a Deus. E no meio da oração, e a oração era na igreja, era no templo, aí Deus levanta um profeta e diz assim: ei Josafá, fica tranquilo, nessa luta você não vai ter que pelejar não. O Senhor vai lutar a tua luta. Jesus vai lutar a tua luta. Você está achando que vai morrer no meio dessa dificuldade, mas o 4º homem já chegou lá. O 4º homem já chegou lá. Estou vendo 4 homens passeando no meio do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do 4º é semelhante ao Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Quem é o Filho de Deus? Jesus. Está lá dentro da fornalha com você. Imagina, evangelista, com a experiência desses 3 jovens dentro daquela fornalha, ardendo em chamas.
E eles olharam para um lado e para o outro. Mas o Filho de Deus estava ali. Fica tranquilo. Cheguei. Mas por que não está queimando? Porque o fogo que está em você é mais quente. Porque o fogo que arde em você é mais quente. Esse fogo aqui é fraquinho demais. Aqui é um foguinho terreno. O fogo que está ardendo em vocês é um fogo espiritual. Então, chegando o rei Nabucodonosor à porta da fornalha ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abidinego. E aqui me chama a atenção: servo do Deus Altíssimo. Ele conhecia ou não conhecia? Ele conhecia. O teu inimigo te persegue, mas ele conhece muito bem o Deus que você serve. O teu inimigo está te perseguindo, mas ele sabe o poder que o Deus que eu e você servimos tem. Servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então saíram os 3 jovens no meio do fogo. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores, os conselheiros do rei. E contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha poder, não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem os seus cabelos da sua cabeça tinham queimado, e nem as suas capas se mudaram, e nem cheiro de fogo tinha sobre eles. Salvo engano, os pastores me corrijam, tem uma passagem de Isaías: se passares pelas águas, elas não te afogarão. Se passares pelo fogo, eles não te queimará. Porque o fogo que arde aqui é mais quente. E aí eu encerro aqui. Então falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele. Confia no Senhor, meu irmão. Confia nele. A Bíblia diz lá no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. É preciso nós confiarmos. Para nós vermos um milagre acontecer na nossa vida, primeiro é preciso nós confiarmos nele. Agora, é fácil confiar numa situação dessa, sabendo que vai ser jogado dentro de uma fornalha aquecida 7 vezes mais? Tem que ser crente, tem que ter convicção daquilo que quer. E livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para não servirem nem adorarem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como estes. Por causa de você, por causa da igreja, Deus muda leis e decretos para nos abençoar. Fica de pé, meu irmão. Tem um hino que diz bem assim, eu não vou cantar, o grupo de louvor prepara o louvor, mas tem um hino de Elião Oliveira bem conhecido, que fala bem assim: é o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. A igreja não se dobra. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. E a vitória é nossa. A vitória é da igreja. Não se curve diante do mundo. Eles vão tentar te constranger de todo jeito.
Eles vão tentar nos parar de todo jeito. O inimigo das nossas almas sabe que o dia está se aproximando. Ele sabe, meu irmão, que a qualquer momento a trombeta vai tocar. Por isso que ele está nessa fúria terrível, perseguindo de todos os lados, usando todos os meios que ele pode, mudando leis e decretos para poder perseguir a igreja. São leis e decretos para tentar deturpar os jovens, as crianças, para tentar contaminar a mente das pessoas. Os arautos de Satanás têm pregado, dizendo que não tem nada a ver. Eu falava para o evangelista Antônio mais cedo, nada a ver, é um demônio. Temos o hábito de dizer isso é errado, e a pessoa diz nada a ver, Deus não está preocupado com isso. Tem, meu querido, tem a ver sim. É a artimanha de Satanás para tentar mudar o teu foco, para nos tirar da sua presença, para roubar a nossa fé. Então que nessa noite você seja como esses 3 jovens, intrépidos, que não teme, mas que bate de frente com o teu inimigo, que não deixa se atemorizar, se intimidar, mesmo sendo ameaçado de morte. Eles dizem: eis-me aqui, se Deus me livrar é Deus, se Ele não livrar Ele vai continuar sendo Deus. Paulo diz na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 7, salvo engano: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está preparada. Tem uma coroa preparada para mim e para você, mas para isso eu e você precisamos carregar a nossa cruz. Quando nós chegarmos lá, nós vamos pegar aquela cruz pesada que nós carregávamos todos os dias, e havia dias que nós queríamos jogar ela no chão, dizendo: não aguento mais carregar ela. Você vai pegar esta cruz lá na eternidade, diante de Deus, e vai trocar ela por uma coroa. Tem uma coroa esperando por mim e por você lá. Coroa fala de vitória, de vitorioso. Coroa fala daquele que chegou até o fim. É o prêmio daquele que conseguiu concluir a jornada espiritual da fé. E eu queria nessa noite perguntar: tem alguém no nosso meio que quer entregar a sua vida a Jesus? Jesus quer mudar a tua vida, a tua história. Evangelista Ed, mas você contou que esses 3 homens crentes foram perseguidos, mas Deus deu vitória a eles. Deus entrou no meio da fornalha para poder livrar os 3 servos seus. Quando Daniel não cedeu também, ele foi jogado dentro da cova dos leões, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor foi lá. E os leões ferozes, meu irmão, aí existe uma variedade de interpretações. Tem pregador que diz que Daniel fez dos leões travesseiro. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa: o leãozinho fechou a boca, olhou com os olhos, lambeu com a testa, doido para devorar Daniel. Mas a Bíblia diz que tinha um anjinho na frente. Entra, tenta a sorte. É assim que Deus faz com você, meu irmão. Quando os teus inimigos te perseguem, o anjo entra na frente. Tenta a sorte e toca nele. Tenta a sorte e toca nela. Tem que passar primeiro pelo Senhor para tocar em mim, em você. A Bíblia diz que Ele dá ordem aos seus anjos para nos guardar e nos proteger. Tem anjos ao redor da minha vida e da tua, nos guardando, nos protegendo, nos livrando do mal. Mas as leis estão aí. Eu não estou nem aí para as leis e decretos. Eu estou aí para Jesus. O mundo é passageiro, meu amado. Logo, logo a trombeta toca. A igreja sobe e vai morar no céu com Jesus. Vale a pena sofrer aqui na terra para receber uma coroa de vitória na eternidade. Tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém que quer fazer e entregar a sua vida? Só levantar a sua mão. Se tiver, levante a mão. Nós vamos orar por você. Grupo de louvor adorando ao Senhor. E outro igual não há. Olha aí, ó.
Tudo que é mentira está sendo consumido deste teu lado. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, irão se confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. Aleluia, Jesus. Tem alguém para Jesus? Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Não se preocupa com o que irão falar de você, mas se preocupa como está a tua vida agora. Jesus quer te transformar, Jesus quer mudar a tua história, Jesus quer mudar a tua vida, quer te libertar, quer dar uma nova oportunidade. Não se preocupa com quem não pode fazer nada por você. Só mais uma vez vou perguntar, porque Jesus não é mercadoria barata não. Até porque quem convence o homem do pecado e da justiça é o Espírito Santo de Deus. Tem alguém? Tem alguém que quer voltar para Jesus? Se não tem, que Deus abençoe. Que o Senhor possa lhe dar outras oportunidades, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Evangelista Wellington. Essa veio do céu, não foi? Foi, né? Deus te abençoe, meu irmão.